Nós estamos em uma rua de uma cidade do semiárido nordestino. Está vendo aqui o calçamento de paralelepípedo, as casas, os seus formatos e ângulos, ruas com diferentes ângulos, que interferem principalmente na direção e intensidade dos ventos, na temperatura. Então, sem se alongar nesse item, nós vamos dizer que a cidade é planejada para ser incompatível com os elementos da natureza. O próprio terreno, impermeabilizado com pedra, mostra que a água da chuva que cai aqui, ela não vai ter condições de penetrar no terreno para suprir os lençóis de água subterrânea, ou mesmo formar os lençóis. E 99% da água precipitada na rua, nesse calçamento, ela vai escorrer para as baixadas, causando inundações e outros problemas que a gente assiste hoje, em 2024, em algumas cidades do Brasil. Mas nós pegamos aqui esse muro da nossa casa, pintamos um muro para fazer a exposição de um projeto que mostra ao mundo como captar e armazenar água da chuva para acabar com a seca, não só no Nordeste, mas em outras partes da terra, onde chove menos de 300 milímetros ao ano. Nós vamos ler aqui ó, o que está escrito ali. Crie uma fonte de água doce e liberte o Nordeste da maldita seca. Aí nós vamos ler o painel, a explicação do painel, e depois nós vamos mostrar a maquete, para que o homem não se engane com informação científica que realmente permite que o homem capte água diretamente da nuvem, sem contato com o chão, sem contaminação, sem perda, sem fuga. Um projeto de água para um projeto de vida. Captação de água diretamente da nuvem, sem contato com o chão, no tempo das chuvas, armazenando essa água junto à área de captação, ou seja, armazenando em cisternas junto à área de captação, em qualidade, ou seja, água tal qual vem da nuvem, sem esgoto, sem lixo, sem fezes de animais, porque nas nuvens, na atmosfera, lá no alto, na alta atmosfera, não existe esses elementos que estão presentes na cidade, no calçamento, nas casas e dentro das casas, em todo o ambiente, sujeira absoluta, transformando a água em lixo. Então nós vamos captar essa água em qualidade e quantidade. Em quantidade, para o abastecimento urbano, nós prevemos 20 metros cúbicos ou 20 mil litros de água por pessoa ao ano. E 1 metro cúbico, isso tudo é resultado de pesquisa, de planejamento. 1 metro cúbico ou 1000 litros de água para se produzir 1 quilo de alimentos diversos. Prevendo-se 10% dos 300 milímetros de chuva que cai ao ano, é o mínimo que cai de chuva aqui, ou reservando-se 10% dos 800 mil quilômetros quadrados do semiárido para milhares de projetos. Essa obra substitui eficientemente todas as 16 modalidades de obras da indústria da seca, que, como a gente sabe, são 20 milhões de unidades no Nordeste semiárido. Porque a seca nordestina não tem relação com falta ou escassez de chuvas, mas incompatibilidade entre a média de 400 milímetros de chuvas ao ano e as obras hídricas da engenharia da seca, que são ineficientes na captação e armazenamento de água da chuva. A água é o terceiro elemento da natureza e é 65% da vida. Ou seja, nos corpos dos seres vivos existe no mínimo 65% de água. Comemos, bebemos e respiramos água doce no estado líquido. Crie sua fonte de água doce
em qualquer lugar, em qualquer terreno. Liberte-se da seca, da fome, da sede, da miséria, do atraso. Basta saber. Viva! Antes de mostrarmos a maquete, nós vamos, do outro lado desse painel, ler as informações. Um projeto de água para um projeto de vida. Maquete do projeto. Na maquete há 2 cercas para a segurança da água total da área captada e armazenada. Existe uma área de captação de água e as cisternas. E na cerca existe um rodapé um rodapé de plástico, de forma que nenhum animal, nem mesmo inseto, vai ter acesso a esse projeto. Nós estamos num projeto de multiplicação da água doce. O volume de água a ser captado é a relação aritmética entre o volume de água que se quer em metros cúbicos e o volume de chuvas em milímetros ou metros cúbicos. Com água doce, combate-se o aquecimento global, transforma-se o Nordeste em celeiro de alimentos, principalmente essa área que se afirma que existe uma seca, zera-se o déficit hídrico e tem emprego, renda, riqueza, trabalho para todos, já que toda desgraça nessa área do Nordeste é atribuída à falta de chuvas, o que é absolutamente falso e nós vamos provando. Quais são os benefícios desse projeto com relação ao outro, a qualquer outro? No abastecimento urbano, nós temos a própria água junto à cidade, porque nós vamos construir o projeto o mais próximo possível da cidade para diminuir os custos com a transposição da água entre o projeto, entre a fonte e a cidade. Essa água não precisa de tratamento nem filtragem, como as outras águas do açude, do poço tubular. Onde tiver água é água suja e, portanto, nosso caso é livre dessa sujeira porque a água é captada diretamente da nuvem. Tem baixo custo porque o projeto é feito junto da cidade com recursos que são disponibilizados não só em qualquer cidade, mas também planejado para atender às necessidades de material dessa cidade, desse projeto. Então nós calculamos uma população de 50 mil habitantes para a gente saber qual o volume de água necessário. Lembrando que a maioria das cidades do semiárido nordestino tem no máximo 10 mil habitantes. Estou falando do município, não é só a cidade. Cidade é 3 mil, 4 mil habitantes e o município todinho tem no máximo, a maioria, 10 mil habitantes. Portanto, nós estamos calculando um volume de água para 5 cidades igual, com a população igual a que nós estamos agora fazendo esse projeto. É 1 milhão, eu multipliquei 50 mil pessoas, 20 metros cúbicos por pessoa ao ano, dá 1 milhão de metros cúbicos. Eu divido por 400 milímetros de chuva ao ano e encontro que seria uma área de captação de água de 2,5 km para abastecer uma população de 50 mil habitantes. Na produção de alimentos, quais são as vantagens? A água está junto do roçado, ou seja, da área agrícola, o mais próximo possível para diminuir os custos com a transferência de água da fonte para a lavoura. Estamos sempre com água disponível desde o primeiro dia do ano, com as primeiras chuvas, água armazenada para suprir a necessidade da lavoura caso haja um período de verão maior do que 5 dias. Podemos produzir alimento nos 365 dias do ano. Esse projeto é a emancipação do Nordeste, emancipação hídrica, ambiental, econômica, intelectual, moral da região Nordeste. Vejamos ligeiramente a nossa maquete. Área de captação de água e cisterna, ou seja, o teto ou a cobertura da cisterna, de tal forma que a água captada e armazenada é integral, tal qual vem da nuvem. Água doce pura, limpa, sem sujeira nenhuma. Vamos abrir a cisterna para ver por que a tampa da cisterna. Aí está a água.
que foi captada da chuva e armazenada nessa cisterna. Nós estamos vendo aqui uma cerca de tela de nylon, que é para evitar o acesso de poeira, o acesso de insetos, uma cerca de tela de arame para que animais de médio porte e grande porte não tenham acesso, e, como a gente falou, um rodapé de borracha, de lona, de plástico, para evitar que animais rastrejantes, como por exemplo rato, lagartixa, cobra, eles não terão acesso a esse projeto, ao interior desse projeto, porque ele não tem tração para subir nessa cerca com esse rodapé de plástico. E nós estamos vendo também que existe essa parede preta, feita de terra, que aqui a gente chama de leirão, para canalizar a água na direção da cisterna, de modo que a água que cai fora do projeto não entra nesse projeto, não tem acesso, e toda a água que cair na área de captação de água vai ser integralmente conduzida para as cisternas, onde será armazenada integralmente. Nós não podemos nos aprofundar, nos alongar nas explicações, que está bastante clara para qualquer entendedor, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de racionalidade. Então está aí o projeto de água para um projeto de vida, ou seja, sem água doce não existe vida. Aí alguém diz, mas no mar existe. O mar depende da água da chuva que cai na área fora do mar. Ou seja, nas terras emersas fora do mar, é de lá, das terras emersas, aqui onde nós estamos, que vai toda a alimentação para o mar. Porque a gente sabe que o fato de não existir luz solar no mar, não existir solo, não existir ventilação, o volume de massa orgânica do vegetal é insignificante se comparado aqui às terras emersas, que tem todos os ingredientes atmosféricos e do solo para criar e manter vida.